Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa revisão da lição número 3, que é o nosso começo de jornada desse trimestre. Tivemos aí um períodozinho de férias, para o povo descansar de mim e para eu descansar a voz. E já estamos no pique de novo. Então vamos lá. Estamos começando um trimestre de ano e um trimestre novo de lição. A lição que a gente está estudando nesse trimestre, voltamos a um livro específico da Bíblia, no caso desse trimestre, o livro de Salmos. E na introdução da lição desse trimestre, a gente teve aí um sobrevoo, um passeio sobre as questões que envolvem o livro de Salmos, seu estilo de escrita, seus autores, a forma de apresentação dos salmos, a maneira como eles eram usados no período em que foram escritos ou ao longo da história da Igreja de Israel e agora, no nosso caso, na Igreja Cristã. E aí algumas coisas peculiares de Salmos antes da gente entrar na lição dessa semana, que é a lição número 3. Uma coisa interessantíssima sobre os Salmos é a sua forma, o seu estilo literário, que não é desconhecido de ninguém. Os Salmos é um conjunto de poesias, e essas poesias, em grande parte delas, se não quase a totalidade, poesias que foram transformadas em cânticos. E, portanto, os Salmos não eram só poesias para recitação, mas também poesias para serem cantadas, algumas como cânticos solo, outros como cânticos de grupo, outros como cânticos responsivos, em que alguém cantava um pedaço, uma parte do salmo, o outro respondia, ou um levita cantava um pedaço e o povo de Israel respondia. Então, os salmos eles têm uma característica interessante no sentido de que, por ser poesia e por ser poesia musicada, ele consegue algo que o restante da Bíblia não necessariamente consegue, que é ultrapassar o limite puramente racional de compreensão da mensagem bíblica. Os salmos têm a propriedade de lidar com as emoções e atingir o coração. Afinal de contas, por serem poesia e por serem música, eles têm uma expressão artística envolvida neles que ultrapassa o limite puramente racional, o limite puramente filosófico ou doutrinal bíblico no sentido de compreensão da mensagem. Não que os salmos não tenham doutrina, não tenham mensagens estruturais da Bíblia, mas eles têm uma característica de que essa mensagem chega até nós de um jeito diferente, de um jeito totalmente distinto do restante da Bíblia. Há um outro livro muito interessante, quando a gente compara Salmos com outros livros da Bíblia, que também tem esse perfil de ter sido escrito na forma poética, e há outras porções da Bíblia, como partes do texto de Jó, partes do livro de Cantares, que também tem característica poética, mas há um livro que me chama a atenção, que é o livro de Isaías, que tem uma mensagem muito densa, e apesar da densidade da mensagem, ela é apresentada em uma boa parte dele em nível poético, o que tem algo interessante de entrelaçamento com os Salmos. Quando a gente começa a estudar os Salmos e a gente está fazendo esse percurso na lição desse trimestre, a gente começa a perceber que várias mensagens centrais da Bíblia estão presentes nos cânticos. E a principal mensagem bíblica é a mensagem do Cristo, posta em Isaías como uma grande profecia, não só do Cristo, o Messias que viria, mas o Cristo rei e governante final. Afinal de contas, o livro de Isaías se aplica tanto ao período do Messias quanto ao período final da história cristã, da história de expectativa e esperança cristã. E, caprichosamente, o texto está posto em uma parte significativa dele na forma poética, ou seja, de um jeito que chegue ao coração. Uma outra coisa interessante dos Salmos é que a forma poética, e principalmente a forma poética posta em canção, ela permite que a gente assimile a mensagem enquanto lembrança, enquanto decorar, enquanto manter vivo na memória, por essa característica que os cânticos têm, seja pela repetição deles, seja pela forma fraseal, a maneira como os textos se conectam, seja no sentido de rima direta ou no sentido da forma poética, o estilo poético, facilita a memorização de uma mensagem que às vezes é muito densa, mas que até uma criança consegue entender.
Até uma criança consegue memorizar. E isso é interessante quando a gente pensa na sustentação do povo de Israel das mensagens centrais para aquele povo e, consequentemente, as mensagens centrais para nós. Os salmos permitem que coisas importantes da estrutura bíblica fiquem na memória por muito tempo ou por uma vida inteira. E essa característica dos salmos, ela chama também a atenção. A simplicidade com que os salmos tratam de coisas complexas também é outra coisa que chama atenção. Afinal de contas, se ele usa de uma simplicidade textual para falar de coisas densas, a facilidade de memorização, de guardar, atrelada ao estilo, e a densidade dessa mensagem que acompanha a maturação de uma pessoa, ou seja, o desenvolvimento de alguém no tempo, faz com que a verdade de Deus vá tendo matizes diferentes conforme o tempo passa e as experiências do cristianismo, ou no caso de Israel, a experiência de vida deles com Deus, fosse se desenvolvendo. Ou seja, cada vez que a gente lê o Salmo 23, por exemplo, ele tem um significado diferente para nós. O Salmo 23, lido para uma criança, tem um sentido. O Salmo 23, lido por um adolescente, tem outro. Lido por um jovem, tem outro. Lido por um adulto, tem outro. Lido por um idoso, tem outro ainda distinto. Porque cada fase distinta da vida cria conexão com aquele cântico, com aspectos diferentes da vivência e da história. O que significa que a mensagem dos Salmos, ela persiste no tempo e ela se aprimora no tempo. As outras mensagens bíblicas também fazem isso, mas como elas têm uma característica mais racional na sua estrutura, por exemplo, você ler Paulo é uma estrutura racional. Você lê o livro de Romanos, de Paulo, ele é lindo, mas é lindo sob o ponto de vista filosófico, sob o ponto de vista teológico, sob o ponto de vista doutrinal. Mas ele não é lindo no sentido de tocar o coração, afinal, as frases de Paulo em Romanos não são para tocar o coração, são para tocar o cérebro. Mas quando você lê Salmos, algo move no ser humano e modifica a estrutura do ser humano de um jeito diferente do restante da Bíblia, em função do estilo. E isso vai ser a coisa gostosa, a coisa agradável de percorrer os Salmos, olhando ao mesmo tempo a mensagem dos Salmos, mas lendo essa mensagem no estilo em que estão escritos os Salmos. E por isso a lição tem um percurso bastante interessante e precioso para esse trimestre, que é observar essas nuances da simplicidade poética e da canção versus a densidade do conteúdo que está presente ali. E é exatamente neste contexto que a gente tem a lição número 3, entrando aí mais propriamente nesses temas relevantes dos Salmos, nesses temas profundos dos Salmos, ao mesmo tempo que relembra todos esses Salmos que parte deles a gente até sabe de cor, em função de tantas vezes que leu ou ouviu, ou que propositalmente decoramos. Outra coisa interessante é quando a gente olha para os autores, isso estava lá na lição 1, se percebe que o leque de autores também está espalhado no tempo. Ou seja, tem salmos que remontam a Moisés e a pessoas que conviviam com ele, e salmos do período de Davi e de coisas que estavam no contexto do período de Davi. E outros períodos históricos de Israel, mas principalmente quando a gente olha esses dois extremos, lá atrás, a história de Moisés, e aqui à frente, a história de Davi, no contexto da escrita dos Salmos. O que também é interessante de observar é que esses autores diferentes, vivendo épocas e histórias diferentes do povo de Israel, de alguma forma contribuem para o nosso tempo com perspectivas distintas de história nas suas canções ou reflexões poéticas, que de alguma maneira se atrelam com coisas que estamos vivendo. Ou seja, as dificuldades que Moisés enfrentava no seu tempo, com a questão do povo de Israel, as dificuldades que ele enfrentava com a manutenção da esperança, seja a esperança local, a promessa de uma terra nova para eles habitarem, ou a promessa mais adiante, que era a vinda do Messias, ou a promessa última, que era a redenção plena do povo de Deus, seja por qual das nuances a gente observe, a expressão de Moisés nos Salmos traz coisas muito importantes para a gente no nosso tempo. Não à toa, se a gente vai à casa das pessoas
Normalmente a gente vai encontrar a Bíblia aberta em um conjunto de Salmo de Moisés. E até hoje persiste como uma mensagem presente, uma mensagem ativa para o nosso tempo. Isso traz algo de relevante quando a gente lembra a história dele. Ou seja, uma outra coisa interessante de estudar os Salmos é estudar os autores e a época, porque aí você vai entender tudo aquilo que estava passando na parte emocional desse autor quando expressou aquelas coisas em Salmos. Porque os Salmos, ao mesmo tempo que expressam questões internas emocionais numa forma poética, também expressam louvor quando assim são escritos. E entender em que circunstâncias esses louvores aconteceram, ou em que circunstâncias essas visões mais introspectivas ocorreram, como o Salmo 20 e 21, por exemplo, que são salmos dos quais eu gosto bastante. Entender esse contexto por trás do autor na época em que escreveu, ou na situação que o povo estava vivendo quando aquilo foi escrito, também é muito importante para que a gente reviva essa emoção e, de alguma forma, conecte isso com o nosso tempo. Bom, posto isso como uma introdução do que a gente vai ter ao longo do trimestre enquanto estudo, a lição dessa semana, vamos a ela. Título da lição e verso, quem me ajuda? E vamos começar a olhar um pouquinho as mensagens dos Salmos. O Senhor reina. Verso. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Salmo 93, 1. O que é interessante na lição dessa semana e qual é o tema central dessa semana? O tema geral, o Senhor reina, mas qual é a forma como a gente vai percorrer essa expressão? Deus reina. Uma das coisas importantes do texto dos Salmos é a exaltação que ele faz do nome de Deus, da autoridade de Deus e do poder de Deus. Por várias vezes nos Salmos a gente encontra essa repetição de ênfase sobre o poder, sobre a soberania, sobre a maneira como Deus se manifesta. Há vários salmos que a gente poderia recitar e lembrar de vezes em que Deus é exaltado no livro de Salmos. O que é natural se a gente pensa em cânticos que eram, não raras vezes, expressos no templo, em um momento de adoração ou em um momento de louvor. Então é natural que isso aconteça. Mas quando a gente olha a expressão Deus reina, o que de fato isso quer dizer e quais são os aspectos que o livro de Salmos traz deste reinar, deste reinado ou dessa soberania de Deus? Então, dentro dessa semana a gente vai percorrer alguns desses aspectos. O primeiro desses aspectos, e talvez o mais belo na descrição dos Salmos, é o fato de que Deus é o Criador. E não só nos Salmos, em outros textos bíblicos de exaltação a Deus a gente encontra isso. O livro de Jó é brilhante nessa questão. Mas nos Salmos a gente encontra expressões da criação de Deus que são singulares nos diversos aspectos que envolveram a criação. Desde a forma, ou seja, Deus operando e criando com uma singularidade e proximidade, a ponto de o salmista retratar obra das suas mãos, como se Deus fosse um tremendo artista esculpindo ou pintando telas, esculpindo coisas ou pintando telas nesse momento de criar. E ao mesmo tempo que faz isso, dá vida e movimento a tudo isso, a ponto disso se tornar belo, belo ao ponto de o salmista não conseguir encontrar, às vezes, palavras para expressar a grandiosidade da criação. E nas metáforas que os salmos fazem, esses nuances distintos do processo criativo de Deus vão aparecendo. Uma outra coisa importante que o salmista destaca na criação é a coisa fantástica e o mistério do criar. Afinal de contas, nós estamos falando de alguém que criou o universo, que criou os céus, que criou essa terra e tudo o que tem nela, mas não deixou essa terra à deriva, mas a colocou de forma posicional, de forma precisa, num universo estruturado. Tanto é assim que a gente vai encontrar nas descrições dos Salmos um salmo bastante peculiar que vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra, ou anuncia a obra das suas mãos. Quando a gente olha esse salmo no original,
a expressão desse salmo é como se você estivesse olhando para o céu e o céu fosse. Os mais antigos vão lembrar do nome, os mais novos nunca viram isso, mas os mais novos vão lembrar da palavra dashboard, mas os mais antigos vão lembrar de um negócio chamado flanelógrafo. A expressão desse salmo é como se você tivesse um grande flanelógrafo vazio, igual eram os de igreja, você tinha uma tela de feltro ao fundo, verde ou azul, depende do que você fosse contar de história, e você ia tirando de uma caixa ou de uma sacola pedaços de feltro, que na realidade eram figuras cortadas, e você ia montando a tela. A expressão desse salmo é isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. É como se você tivesse uma imensa tela vazia e alguém foi pintando estrela por estrela, colocando no seu lugar e contando a história. E conforme isso ia acontecendo, a história de Deus ia sendo contada. Essa é a ideia do salmo. Portanto, há um aspecto interessante aqui, de que a criação, ao mesmo tempo que mostra a majestade de Deus, conta quem ele é. E, portanto, quando Deus reina, ou seja, a expressão Deus é soberano, Deus reina, ela está presente, ela está imbricada em todos os elementos criados. Aí a gente vai entender, porque racionalmente, lá na frente, quando Paulo olha para isso, ele diz: a humanidade é indesculpável de compreender ou conhecer a Deus, porque ele se revela em todas as coisas criadas. Ou seja, na forma racional de Romanos 1, verso 17 em diante, Paulo relembra algo que na forma emocional os salmos tentam expressar. Outro aspecto interessante, quando a gente olha para a questão da criação, é que a proximidade de Deus em criar com as suas próprias mãos vai para além de tudo aquilo que a gente observa no mundo externo e vai para o nosso espelho. Quando a gente se vê e se lembra que Deus nos criou com suas próprias mãos. O que significa que a criação e a soberania de Deus, ao mesmo tempo, têm uma conexão direta conosco, tão direta e tão proximal, que ele para tudo o que está fazendo e dizendo para literalmente pôr a mão na massa e construir, entre aspas, a palavra, o ser humano. E os salmos ainda vão além, pontuando que o ser humano é tão distinto no processo da criação que Deus olha para esse ser humano e o faz pouco menor do que ele mesmo e do que os anjos. E essa expressão do pouco menor não é uma diminuição do ser humano, é exatamente o contrário. É para mostrar a importância que esse ser tem diante de Deus a ponto de ele escolher fazê-lo bem próximo dele. Isso também é uma característica interessante dos Salmos, ao expressar a alegria de descobrir isso. Quando os Salmos vão descrevendo a criação dos mares, dos continentes, dos animais, sejam eles domésticos ou selvagens, e vão contando essa história em diversas expressões diferentes, na realidade o que os Salmos vão fazendo é pintando um quadro, pintando uma tela, para de alguma forma eu compreender a conexão que eu tenho com o Criador e que o Criador tem comigo, a ponto de se comprometer comigo. Ao mesmo tempo, eu percebo na linguagem do salmista, uma vez que o salmista escreve no mundo de pecado e não no mundo perfeito, a, a ética e, ao mesmo tempo, o tato, o cuidado que o salmista tem de, ao mesmo tempo que expressa essa proximidade de Deus conosco e a nossa com Ele, deixar transparecer a distância absurda que nós temos de Deus. E ao fazer esse tipo de distanciamento, ou seja, de mostrar que nós, ao mesmo tempo, estamos próximos porque Deus nos criou, mas estamos distantes porque Deus é Deus e nós não. Ele ainda ultrapassa essa distância numa pergunta retórica, né? O que é o homem? Para que Deus dele se lembre. Quem é esse ser humano que foi criado pouco menor que Deus, pouco menor que os anjos, mas ao mesmo tempo é um ser desprezível quando comparado com Deus? Desprezível seja no sentido da amplitude, seja no sentido do pecado manifesto nesse ser humano. E aí vem uma coisa fantástica do Salmo, que é a expressão da graça. Ao mesmo tempo que o Salmo me lembra que Deus me criou,
o salmista também me faz recordar que Deus veio atrás de mim quando eu fui embora e não me deixa só. Ou seja, na pior desgraça ou na pior circunstância que possamos estar num mundo de pecado, esse Deus que é soberano, mas que ao mesmo tempo nos criou e criou com as próprias mãos, não nos deixa sozinhos e vem ao nosso encontro. Portanto, lembrar da criação é, ao mesmo tempo, lembrar da majestade e dignidade de Deus, da proximidade de Deus como Pai e da proximidade de Deus como resgatador, como aquele que salva. Esse é o primeiro elemento importante de lembrar que Deus é Criador. Nessa apresentação de que Deus é o Criador, um aspecto que o salmista levanta em sequência disso é o louvor e exaltação ao nome de Deus. E daí vem o título da lição da semana, que é o Senhor reina, e que também vai ser o título da lição de segunda-feira. A expressão do reinado de Deus, a manifestação da força e poder de Deus, está presente em uma série de salmos com aspectos diferentes. Em alguns dos salmos, essa soberania é manifesta pelo poder de Deus em criar. Em outros, é manifesta pelo poder de Deus em si mesmo. Em outros momentos, é manifesto pelo poder de Deus na eternidade. Ele é aquele que não tem começo e não tem fim. É aquele que existe desde a antiguidade e subsistirá para sempre. Mas também a exaltação do poder e do reinado de Deus é manifesto na cena do conflito. E esse é um aspecto também importante dos salmos que a gente vai ler durante a semana. Há um conflito entre o bem e o mal, manifesto entre Deus e Satanás. E no alvo desse conflito estamos nós. Satanás, na intenção de que nós abandonemos Deus e nos percamos, e Deus na intenção de nos salvar. Nas intenções de Satanás, ele não tem escrúpulos e, portanto, os ataques de Satanás não têm medida, não têm ética, não têm controle, exceto o controle que ele mesmo impõe sobre os seus ataques. Mas há alguém do outro lado, no caso Deus, que ainda é o regente do universo. E, portanto, um dos aspectos importantes do poder de Deus manifesto na lição, no estudo que a gente vai ter na lição dessa semana, é Deus na soberania de tudo, inclusive no controle daquilo que aparentemente está sem controle. Ou seja, por trás de todas as coisas, continua Deus. A despeito dos conflitos e das dificuldades enfrentadas pelo ser humano, continua Deus. A despeito da arrogância de Satanás em se dizer poderoso, Deus é mais poderoso que ele. E esse é um outro aspecto do Deus reina. E isso é tão importante que quando a gente olha para o contexto das profecias bíblicas e das promessas feitas ao longo da história bíblica, essa expressão, Deus reina, Deus é soberano, ele tem a última palavra, ele descreve e escreve a história. Essa apresentação está intimamente ligada com o contexto profético bíblico. Ou seja, nós não só temos esperança porque Deus prometeu algo, mas porque temos certeza que ele tem poder para cumprir. E isso é importante quando olhamos para os diversos salmos. E nesse sentido, tanto o Salmo 46 quanto o 90 e o 91 trazem referências importantes para a gente, a respeito da forma como Deus atua nesse conflito e sai vitorioso dele. Se a gente vai ao fim do Salmo 23, não só o final, mas todo o Salmo, mas principalmente o final, isso fica muito claro ali. Quando a gente observa com calma o Salmo 20 e o 21, isso também está expresso ali. O poder de Deus em enfrentar os inimigos que, de alguma forma, atuam contra o poder de Deus e contra a nossa salvação. Outro aspecto que a gente vai ser chamado a atenção nessa semana, a observar nos Salmos, é Deus não só apresentado como soberano e o rei do universo, nesses diversos aspectos que eu comentei, mas também Deus como o juiz de todas as coisas, ou seja, aquele que tem a última palavra e o sentenciamento final, seja do mal, seja do bem. Ou seja, é Deus quem estabelecerá a sentença de salvação e é Deus quem estabelece a sentença de condenação. Portanto, saber que o Deus que julga é o Deus que criou, saber que o Deus que julga é soberano e ninguém é maior do que ele,
Saber que o Deus que julga tem como pano de fundo do julgamento o amor manifesto no seu filho, no envio do seu filho, na entrega do seu filho, faz com que aquele que leia os Salmos e se veja na condição de pecador encontre nos Salmos que o juiz é justo e que no tempo certo vai se manifestar em justiça para o seu povo. Essa é uma expressão que a gente encontra e vai estar na lição, inclusive, no livro de Daniel. Quando a gente observa Daniel 8, por exemplo, lá vai aparecer Deus neste contexto de vingar seu povo e sair em justiça do seu povo. Assim como Daniel 12 também manifesta isso. Cristo se levanta em defesa do seu povo e faz justiça. Os salmos são repletos desta mensagem, de que Deus vai estabelecer juízo, Deus vai finalizar aquilo que ele começou, e de um jeito a favor do seu povo. Ou seja, o que Deus pede é: espere um pouco. O que Deus pede é: confie. O que Deus pede é: tenha certeza que eu continuo ali, ainda que pareça que tudo está indo por água abaixo. Ainda que o céu se torne escuro, ainda que os montes se abalem, ainda que todas as coisas aconteçam de maneira contrária e o caos pareça instalado, fica tranquilo. Aquietai-vos e sabei, eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Ou seja, a última palavra continuará sendo a palavra de Deus. Se a gente olha para a história do povo de Israel, isso é mais nítido lá. Quando a gente percebe as vezes em que Deus se levanta claramente e interfere na história a favor do seu povo. Seja na história do Israel formal, o povo israelita, seja na história do Israel patriarcas, aqueles que antecederam ou que sucederam o povo. É interessante lembrar disso quando a gente olha para esses salmos. Eles têm um contexto, uma história e uma memória daquilo que fez parte da convivência desse povo. Outra coisa que a lição vai nos chamar a atenção lá pelo meio da semana é de que esse Deus, que é soberano, é criador, que julga e tem a última palavra sobre todas as coisas e se interpõe ao mal em defesa do seu povo, esse Deus faz isso baseado em uma promessa que ele não quebra, chamada na Bíblia de aliança. E vários dos salmos relembram essa aliança por várias razões. Primeiro, por causa do próprio contexto de Israel. Segundo, porque essa aliança está no centro do fenômeno chamado graça, ou seja, a atuação de Deus e o desejo de Deus de salvar. E essa aliança é perpétua, cujo fundamento, por um lado, é o amor de Deus e, por outro lado, a sua lei ou a sua vontade, que nada mais é do que a expressão do seu caráter e da sua integridade. Ou seja, a aliança que os salmos manifestam está baseada em amor pleno de Deus para um ser humano que não o merece e a justiça plena de Deus manifesta no seu caráter a partir da lei que o ser humano não dá conta. Ou seja, a aliança só é possível porque ela vem de Deus para conosco e não de nós para com Deus. Porque de nós para com Deus não tem como fazer aliança. Somos inimigos de Deus. Mas Deus quebra essa inimizade a partir do seu Filho, estabelece uma aliança conosco e os salmos louvam a Deus por causa disso, por reconhecer que Deus fez isso, que Deus buscou, que Deus resgatou, que Deus prometeu e Deus cumpre aquilo que promete. Além disso, vamos ser lembrados o fato de que existe como consequência de tudo isso que Deus é, de tudo isso que Deus pretende, de tudo isso que Deus faz. Como consequência de tudo isso, há uma percepção que se instala no ser humano, a de que aquilo que Deus diz é verdadeiro, sempre verdadeiro. Daí vem a expressão da lição de quinta-feira, de que os seus testemunhos sejam fiéis, ou seja, por tudo aquilo que aconteça no mundo, a gente pode ter absoluta certeza de que Deus é fiel. Deus cumprirá o que prometeu, Deus cumpre o que promete, Deus faz aquilo que ele diz que é para ser feito. Isso significa dizer que
todo ser humano que vive à luz dessa mensagem tem como responsabilidade uma resposta a um Deus que é fiel. A resposta única possível a um Deus que é fiel chama-se obediência. Ou seja, Deus, diferente do que Satanás acusa, não é um tirano que exige obediência. Deus é alguém que, pela graça, salva, e na condição agora de salvo, ele oferta um caminho. E a resposta única de quem foi salvo, que seria consistente, ou seja, coerente com a salvação, é obediência. Não por tirania, mas por amor. E os salmos expressam isso. Em várias circunstâncias diferentes. O Salmo 1, o Salmo 23 são clássicos dessa expressão. Mas não são só esses. O Salmo 37, o Salmo 34 e outros salmos trazem expressões claras do que é a palavra de Deus instalada no coração humano, produzindo a mudança necessária e a resposta em obediência a um Deus que é fiel. Isso também é algo relevante para a gente refletir durante essa semana. Ou seja, durante essa semana, vamos ser convidados a olhar para Deus nesses múltiplos aspectos, mas principalmente olhar para Deus com uma pergunta que fica em aberto, que é: qual é a resposta que eu dou ao Deus que reina? Qual é a resposta que eu tenho para um Deus que convida seus filhos a voltar para o reino? Qual é a resposta que eu dou para um Deus que se dispôs a salvar e morrer, veio ao mundo e demonstrou para os seres humanos que existe saída? Qual é a resposta que eu dou para tudo isso? Essa é a grande questão de provocação, que depois de olhar para todos esses aspectos de Deus, fica pendente da nossa resposta. Que Deus nos abençoe, que o estudo dessa semana seja uma provocação interessante, que o lembrar de vários dos salmos que a gente tem decor ou de memória ao longo do tempo e estão todos reproduzidos na lição dessa semana, seja uma forma de revisitação a essa história, a história da salvação, a história do plano da redenção, a maneira como Deus, de forma única, nos resgata e traz de volta para casa. Deus abençoe vocês, é o meu desejo para essa semana. Vamos orar? Querido Pai, está nos céus, te agradeço pela tua bênção, pela oportunidade que temos de, ainda em liberdade, podermos estudar tua palavra. Te agradecemos porque as mensagens expressas de diversas formas nesses cânticos e poesias, de alguma forma nos inspiram, nos reanimam e principalmente nutrem a nossa esperança para que continuemos caminhando em direção ao desfecho dessa história, que é a redenção final. Enche o nosso coração com teu Espírito para que possamos compreender a tua palavra, dá-nos uma semana agradável de estudos, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.